antes de eu começar essa nossa conversa, eu procurei ler bastante, né, em sites científicos sobre a questão do retorno às aulas presenciais. E nós temos a própria comunidade científica, ela dá como incerta a questão do retorno ou não às aulas presenciais, do risco, por a questão etária, por tudo o que envolve o ambiente pedagógico. Mas tem alguns que defendem, cientistas, e outros não. Mas é importante destacar que não há um estudo que bata martelo em relação a esse contexto. Portanto, o risco, ele é eminente, ele está aí, o risco para que a gente possa brincar, né? Eu vou arriscar a vida. Tem uma charge circulando nas redes sociais muito interessante, que é as crianças na beira d'água dizem, pode entrar, gente, tem tubarão, mas só 1% vai morrer. E eu já falei isso em outros momentos no meu canal, em que eu acho que se uma pessoa morrer, ela já não vale mais o risco. Eu acho que funciona mais ou menos assim, porque eu posso pensar, mas vai morrer lá em Passo Fundo, não é, mas se for o meu filho, dói. Então eu acho que esse risco, ele não cabe. E eu falo isso porque, e eu comecei falando do escárnio promovido a presidente do CEPERS pela Rádio Guaíba, né, nessa entrevista, porque eu vejo hoje as pessoas muito preocupadas com o retorno às aulas, à educação. A educação é importante, as nossas crianças e tal, mas eu nunca vi isso por parte da mídia, em momento algum, a mídia caminhando ao lado dos professores, a mídia indo nas escolas e pressionando governos, e seja o governo que for que esteja. Eu acompanho a educação muito antes de eu pensar em ser professor. Desde os anos 80, quando eu era estudante, eu sempre gostei muito de acompanhar a educação. Talvez seja, de fato, a minha vocação, que eu vim descobrir depois, mais tarde, lá próximo aos 20 anos. Mas eu sempre acompanhei, e em momento algum eu vi a imprensa, seja qualquer grupo do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil, defendendo a educação de maneira peremptória, defendendo a educação nos seus mais amplos pontos, na estética da educação, que corresponde ao sucateamento das escolas, o sucateamento não só do patrimônio, mas a questão da informática, a questão dos professores, quantos professores entram em licença por depressão, quantos professores abandonam a carreira porque não conseguem tirar dali o seu sustento, quantos professores num endividamento eterno, né, junto à instituição financeira para poder saldar as suas contas, quantos professores fazem bico, e hoje, hipocritamente, eu vejo veículos de comunicação que são muito claros a sua postura, o seu posicionamento político, defendendo o retorno às aulas presenciais e de uma maneira tão, não sei se é muito forte usar o termo hipócrita, como se eles realmente estivessem preocupados com a aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu que vivo um ambiente escolar há 20 anos, eu percebo que se existe alguém preocupado com a educação dos nossos jovens, verdadeiramente, somos nós, professores. E muitas vezes tiramos do nosso bolso para podermos fazer o melhor para os nossos alunos. E fazemos muitas vezes festas, eventos, usamos dos nossos recursos, das nossas esposas, dos maridos, das nossas colegas, para que a gente possa, digamos, melhorar um pouquinho a situação do nosso educando, especialmente da periferia, onde a educação é tão carente. E aí, Cássio, eu passo a bola para ti, para que tu responda enfaticamente por que essa hipocrisia nesse momento do século XXI, do ano 2021, em relação à preocupação com as nossas crianças e jovens. Só que essa preocupação não fala verdadeiramente de que educação nós estamos falando, do ensino privado, do ensino público. A questão da preocupação com a educação da imprensa gaúcha. Na imprensa gaúcha, a gente fala grandes conglomerados que tem várias questões, interesses múltiplos com a educação. E a gente também não pode pensar que a educação, ela eles estão preocupados com uma educação transformadora, de criar um aluno que se conscientize e reclame. Não, eles estão preocupados em formar um aluno que sabe bater o ponto, que chegue no horário no trabalho e que fique quieto. É um cala-boca, né? É o cara assim, tu vai para o trabalho, tu faz a tua parte e fica em silêncio. Daí fica uma questão que a gente tem que pensar.
A educação pública no Brasil, ela passa por uma transformação. A gente vinha de uma massa até 1950 de analfabetos. E aí a gente tem toda uma caminhada até a erradicação do analfabetismo lá por volta dos anos 2000 até 2010, que é quando o analfabetismo vai cair lá para 2, 3% da população analfabeta. E aí a gente pensa assim, tá, mas por que se fez isso? Porque o Brasil se industrializou. Tu precisava de gente que soubesse apertar um botão e entendesse que se tu apertar ele uma vez desliga, 2 vezes desliga e tem uma placa. Em caso de problemas, aperte o vermelho. Eu preciso de gente que saiba seguir ordem, saiba ler um manual de instruções de uma máquina e não vá colocar em risco o lucro do empresário que investiu milhões naquela máquina. Então não é uma educação para formar alguém para o voto. Aconteceu por acidentes, né? Acidentes que a gente fala, personalidades ligadas à classe trabalhadora, esses intelectuais que a gente fala intelectual orgânico, que saíram das classes populares e começaram a dizer, não, a gente tem que escolher um político bom, a gente tem que pensar no interesse. Mas a gente sabe que as classes populares não entendem que elas são subalternas, elas não entendem que elas estão sendo exploradas, porque o cara que trabalha do dia e noite, ele está pensando em ganhar o pão dele. E é nessa fraqueza, né, que a classe popular trabalha de dia para comer de noite, que se pode atacar o professor. Porque a partir do momento que um professor ganha acima de 2 salários mínimos e meio, que é o salário dos professores na rede estadual, ou um pouco mais na rede municipal, eles são um problema. Porque eles já não... Do ponto de vista econômico, a gente já não pertence mais à classe popular, apesar de eu morar no bairro, apesar do Raniro morar no bairro, apesar da gente comprar no mesmo mercado, a gente não tem nenhuma diferença. Só que quando tu olha, não, ele ganha 2 salários mínimos e meio. Só que se esquece, se tira dessa conta a formação, tempo de estudo, e também se faz um exercício maravilhoso, que é tu pegar e aproveitar para dizer assim, não, a educação é essencial, mas o teu filho não estuda na escola pública, cara pálida, que tá falando na televisão. Teu filho estuda nas escolas particulares de Porto Alegre, ali do Menino Deus, né, passando a Protásio ali, escolas que custam 5 mil reais. A mensalidade de uma escola particular paga 3 professores no estado. Se a gente for colocar 20 horas, paga quase 4. É um pouco... A gente fala rindo, mas é essa a verdade. Uma turma de uma escola particular que chega lá nos seus... vamos colocar assim, vou ser humilde, 3 mil reais, tá? A mensalidade, uma turma só paga a merenda de toda a escola e ainda sobra, porque não é esse o recurso que vem para a escola pública, para ela se manter, para ela manter estrutura, para ela manter limpeza. Então a gente fala que a escola pública é cara, por exemplo, que é isso que eles dizem, que a escola pública não funciona. Mas desculpa, o Darcy Ribeiro está certo, existe um projeto para a educação no Brasil, e não é um projeto para a educação no Brasil dar certo, é um projeto para a educação fracassar. E aí a gente pode pensar assim, beleza, e por que eles não fizeram uma campanha? O Cristóvão Buarque fez um projeto de lei um tempo atrás, já faz um tempo, que era o seguinte, que todo o político eleito devia ter seus filhos matriculados na escola pública. Eu me elegi num cargo público, meu filho estuda na escola pública. Por que isso nunca passou? Porque soaria como a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, né? Seria o código de Hammurabi às avessas, segundo os políticos, né? O que tem a ver eles com os filhos deles, né? Isso soaria inconstitucional. Não. De maneira sarcástica falando. Eu não discordo que é inconstitucional, mas eu tenho que dizer que seria um choque de realidade tu pensar no filho, por exemplo, do Melo, estudando aqui na Restinga, por exemplo, o neto estudando aqui. Primeiro porque, se tu vai para coisa pública e tu não tem ligação nenhuma com a coisa pública, ou seja, coisa pública que eu falo, tu é eleito, tu se torna secretário de educação e tu nunca pisou. Porque, primeiro, vamos combinar, a maior parte dos secretários de educação que assumem o Rio Grande do Sul, assumem município, estado, o cara não pisa num chão de escola há mais de 10 anos. Agora, a gente pode até dizer que tem alguns empresários aí que pisam, entram pelo banheiro de executivo, entram pelo elevador executivo e sobem para sua sala nesses grandes colégios de Porto Alegre. Pode até ter agora, porque a gente teve uma mudança, né? Os grandes empresários da educação entraram para dentro, no lugar dos políticos, para fazer lobby. Mas se a gente for colocar aqui,
50-50, desculpa, né? Vamos colocar a realidade, cara, não aguenta 5 minutos no 6º ano. O porquê da imprensa está tão preocupada com o retorno às aulas, como se o professor fosse esse grande vilão que bate pé e ele não quer trabalhar. O professor, ele sempre é o vilão. Há algum tempo atrás, quando nós fizemos uma greve, o Túlio mesmo falou que não era o momento para fazer greve. Eu perguntei, digo, mas quando é que é o momento de fazer greve? É tipo, olha, hoje eu acordei. Não, acho que hoje é o momento, eu vou consultar o oráculo e hoje é o momento. Os deuses disseram que hoje é o momento. Então a imprensa, seja o grupo que for, eu não vou dar muito nome aos bois, tenho medo de ser processado, não tem dinheiro para nada, né? Imagina mais as dívidas que eu tenho com o banco, mais um processo, não sei mais o que eu vou ter que vender o celular aqui que eu tô fazendo o vídeo. Eu tenho uma tese que pode ser comprovada. A tese é a seguinte: os interesses do retorno às aulas são interesses econômicos. De quem? De quem, professor? De quem? A gente sabe. A gente passa pelo vamos dar o exemplo de Porto Alegre, tá? E da pressão que tem no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. O que acontece? Quem é que está pressionando? São os sindicatos das escolas particulares que atendem a educação primária. Por que eles estão pressionando? Porque são escolas conveniadas. São escolas que são abertas em convênio com as redes municipais que não fizeram sua parte cumprindo a Constituição. O que é fazer sua parte? Construir escola, cara pálida. E aí, como eles não construíram escolas, eles não têm rede suficiente para atender a demanda da educação infantil. E aí é claro que esse cara que é dono de uma escola privada, que tem um convênio, ou seja, vende vagas na escola privada para a prefeitura, ele tem um interesse gigantesco em voltar. Fora do que ele tem contatos políticos também. Então, assim, nada é de graça, né? Não tem pão quente de graça, sempre tem um interesse por trás. Cara, o sindicato das escolas particulares, o sindicato das escolas de educação infantil, eles atendem os interesses individuais dos grupos. Eles não são instituições que são distanciadas. A gente não está falando, né, da crença num Deus supraterreno. São pessoas que trabalham com as demandas. Claro que há um esforço político. É claro que eu, como professor, eu entendo que eles estão sendo penalizados economicamente com a pandemia. Mas quem não está? Cabe lembrar que os professores tiveram contratos suspensos, esses que trabalham no setor privado, e que esses professores também querem voltar. Mas só tem uma questão: se tu morrer, tu não lucra. Morri, não lucrei mais. Acabou, eu morri, acabou meu lucro. E eu digo assim, ó, professores podem voltar se tivesse vacina. É simples. Essa decisão de não voltar foi tomada em outubro, agosto passado, quando o Ministério da Saúde resolveu não comprar a vacina. Se politizou a vacina. E aí, assim, ó, não me vem com o papo furado, porque a mesma rede de televisão aqui do Rio Grande do Sul, e eu digo assim, a mesma, não vou ser, vamos radicalizar, todas falam a mesma coisa nesse ponto. Ainda assim, uma delas ainda ataca o governo federal e fala de não ter comprado vacina, mas o geral não se comprou vacina. E aí, assim, ó, desculpa, o pessoal foi pro palanque do atual governo federal, fez campanha, isso foi para o estado e para o município. Então não me vem aqui me cantar que, eu não concordei. Cara, tu fez palanque, ponto, já acabou. Tu se posicionou do lado daquele quando te interessou. Agora que a coisa está fedendo pro teu lado, tu tira o teu corpo fora. Não adianta lavar o chinelo depois de ter pisado na merda, vai ficar o cheiro, vai demorar um pouquinho para passar. Cara, tu já fez a cagada. Assume. Só que é uma questão assim. Tu falou assim, por quê? Por que a educação? Porque eles não têm mais nada para discutir. Na verdade é isso, porque se eles forem discutir política, negacionismo no Rio Grande do Sul, eles vão ter que atacar a elite ruralista, eles vão ter que atacar e cortar na própria carne, porque a elite ruralista votou no governo atual. Como é que tu reclama do que tu colocou lá? É que nem eu chegar aqui em casa. Eu fui no banheiro, usei o banheiro, não puxei a descarga, daí eu fico reclamando do cheiro. Alguém tem que solucionar. Só tem eu na minha casa, tem que ir lá e puxar a descarga.